A paz do Senhor para todo mundo, boa paz. Mais uma terça-feira, boa palavra. Estamos ao vivo na Rádio GV Gospel. Que Deus possa abençoar a sua vida, abençoar a todos que estão participando conosco nesta manhã da boa palavra. Que o Espírito Santo de Deus possa encher os vossos corações, possa alegrar a alma de todos. Lembrando que hoje, terça-feira, nós temos orando com o pastor no templo. Então você está convidado, você que é do bairro de Luz, Vila Bretas, nossos vizinhos aqui, Vila Império, bairro Jardim Pérola, bairro de Lourdes. Você está convidado a participar conosco hoje, orando com o pastor. É nosso momento de intercessão, nosso momento de oração. E que Deus possa fortalecer a vida. Um abraço aí para a irmã Maria Dalva, para a tia Iraci, para a irmã Célia de Assis, a turma que está chegando aí, que está online. Na quinta-feira passada nós tivemos problema com o som, e aí nós ficamos aí tivemos um problema sério com o som e não tivemos como arrumar. Então o técnico veio, arrumou direitinho, a gente está nesse momento, creio que o som está bom. Se tiver um bom, você deixa um like e deixa um ok pra gente saber, mas pelo gráfico aqui parece que está tudo bem, amém? Que Deus em Cristo possa abençoá-lo. Vamos à nossa palavra de hoje. Eu quero ler em João capítulo 11, dos versos de 1 a 4, mas nós vamos refletir nessa manhã dos versos de 1 a 44. Então vamos fazer um apanhado geral aqui, tá certo? Com certeza Deus nos abençoará com a sua boa palavra. Eu agradeço de coração os irmãos que têm apoiado, que têm estado conosco. Irmã Célia, um abraço aí, um abração. Se eu não estiver equivocado, irmã Célia é esposa do pastor José Carlos, lá de Salvador, nossa igreja de Salvador. Um abraço aí para a turma da Bahia, para os irmãos da Bahia, A irmã Dalva aí, dá um abraço no Benício, a turma daí do Embu, de São Paulo. Que o Espírito Santo possa abençoar, possa fortalecer a todos. Amém? João capítulo 11, do verso 1 ao verso 4, mas nós vamos meditar entre o verso 1 a 44. Vamos considerar alguns aspectos nesses 44 versículos. Mas vamos do 1 ao 4 só para a gente tomar como base aqui da nossa meditação, da nossa reflexão nessa manhã. Estando, porém, enfermo um certo homem chamado Lázaro, de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento e tinha enxugado os pés com seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Desculpa aí. Ai, que Deus abençoe. Mandaram, pois, as suas irmãs dizer ao Senhor: Eis que está enfermo aquele a quem tu amas. E ouvindo ele isto, disse: Essa enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Amém? Vamos orar ao Senhor? Querido Deus e eterno Pai, te glorificamos, te exaltamos, magnificamos o teu nome nesta manhã. Pedimos que a bênção eterna e bendita do Senhor esteja sobre os nossos corações, sobre a vida de todos que estão participando da nossa boa palavra nesta manhã. Pai, pedimos a bondade, a misericórdia, Senhor, permaneça sobre a nossa vida, os nossos corações. Ajuda-nos, ó Pai, a compreender a Tua palavra. Ajuda-nos, ó Pai, de forma que Teu Espírito Santo possa nos edificar, possa nos fazer crescer um pouco mais, e que de glória em glória possamos alcançar a estatura perfeita de um homem diante do Senhor Jesus. Repreenda em nós tudo que não te glorifica, tudo que não te exalta, tudo que não vem da Tua vontade soberana, tudo que não parte, meu Pai, da Tua palavra, tudo que não procede da Tua palavra, meu Pai. Que
porque nós dependemos dela para viver, dependemos dela, Senhor, para estarmos firmes e cumprir a nossa missão, tudo quanto o Senhor nos tem ordenado. Oramos e te adoramos em nome de Jesus. Amém. Que Deus em Cristo nos abençoe. Irmãos, essa história, esse evento, esse fato a respeito da vida de Lázaro, ele está recheado de um monte de informações, uma variedade muito grande de lições para a vida. E aqui na igreja, né? Aqui na igreja, porque nós temos aí alguns irmãos também, Fabrício, a turma que já está online, o Rafa, né? O pastor Fábio. Nós temos falado muito ultimamente sobre o relacionamento, o nosso relacionamento entre nós e o Espírito Santo. A igreja precisa entender, nós precisamos entender que sem o Espírito Santo, primeiro, não há igreja, e segundo, que nós não temos condições de realizar absolutamente nada, nem no reino de Deus e nem na nossa carreira cristã, se o Espírito Santo não liderar a nossa vida num todo, se nós não estivermos sob a direção completa e total. Tem gente que fala assim, em determinados momentos da vida, quem fala assim, mas não precisa espiritualizar tudo. Olha, o que na vida do crente, na vida de quem foi salvo, quem passou pelo Calvário, não deva ser espiritualizado? Tudo. Se a pessoa que diz isso, diz no sentido de fanatismo, não é fanatismo. Fanatismo é outra coisa. Fanatismo é um tipo de idolatria. E, geralmente o fanático, ele não adora a Deus, ele adora a si mesmo. É um sentimento. O fanatismo é um sentimento egoísta que leva a pessoa a adorar a si mesmo, né? Em nome da religião, que a gente chama de religiosidade. Não é a mesma coisa. Agora, tudo na vida do crente tem que ser espiritualizado. Lembrando que o produto, o fruto dessa relação com Deus, dessa nossa relação com Deus, ela tem que aparecer na nossa vida física, na nossa vida diária, no nosso dia a dia. Vamos lá. Eu vou por partes, então, para que fique mais fácil entendermos. Então, preste bem atenção. Quando Marta e Maria mandam avisar Jesus que Lázaro estava doente, eu custei entender isso e agora eu já entendo de uma forma bem mais clara, bem mais nítida. Jesus demorou um tempo considerável. Ele demorou tanto para atender, né, a solicitação, para atender o pedido. Para vocês terem ideia, o termo no hebraico é shivá. O funeral era no espaço de 7 dias. Eram 7 dias de lamentação, como nós encontramos no Velho Testamento. Então preste bem atenção. Quando Jesus chegou, já havia 4 dias, o funeral já estava no 4º dia, ou seja, os dias de lamentação já estavam no 4º dia, o Shivá. Já tinha passado a metade do tempo em que os judeus tinham o hábito de lamentar, de chorar. Ali estavam então as carpideiras chorando, lamentando, né? Marta e Maria, por exemplo, que eram irmãs de Lázaro, estavam todo mundo na casa, aquele negócio terrível, aquele clima horroroso de funeral. E já havia passado 4 dias. E olha bem, e Jesus foi avisado bem antes, talvez uns 3 ou 4 dias antes também, né, que Lázaro estava doente. E por que Jesus não veio? E lembra que o nosso tema de hoje é os milagres são para a glória de Deus. E Jesus disse aqui no versículo 4 exatamente isso. A enfermidade de Lázaro não é por causa da morte, ou não é para a morte. A enfermidade de Lázaro é para a glória de Deus, para que o Filho do Homem seja glorificado. Então tem dificuldades que a gente passa na vida. A lição número 1 é essa. Tem dificuldades que nós passamos na vida e que nós temos que prestar atenção, porque às vezes nós ficamos apavorados, ficamos desesperados. Meu Deus, e eu tenho que fazer campanha de oração, eu tenho que fazer mais não sei o que. Meu irmão, tudo na nossa vida, nós temos que ter consciência que tudo na nossa vida é para a glória de Deus. Então, quando nos sobrevém algumas coisas esquisitas, algumas coisas ruins, por assim dizer, o que nós taxamos como ruins, antes de tomarmos qualquer medida ou de
deixarmos manifestar qualquer sentimento, principalmente sentimentos negativos, não deixe o desespero, a angústia, o pavor tomar conta. O que nós temos que entender é que tudo o que acontece na nossa vida é para a honra e glória de Deus. Então, mesmo quando as adversidades nos acometem, nós temos que entender que Deus, ele será glorificado de alguma forma nisso. E foi o que Jesus falou, olha, como Jesus tivesse falado aos mensageiros que Marta e Maria enviou a ele quando ele estava na Betânia. Por que Jesus estava na Betânia? Jesus estava em Betânia porque dias antes ele havia sofrido um atentado, por assim dizer, dos judeus em Jerusalém. E ele saiu para a poeira baixar um pouquinho. Não que Jesus estivesse com medo, correndo ou fugindo, não é isso. É porque ele havia ministrado e se apresentado como filho de Deus e, infelizmente, os incrédulos não entendem, não aceitam, não respeitam a palavra de Deus. Então, simplesmente tentaram apedrejar Jesus e ele veio para Betânia e ficou ali com seus discípulos. Betânia ficava mais ou menos 3 quilômetros de... Tinha 2 Betânias, mas a que ficava mais não, ficava logo depois do Jordão, talvez uns 4 ou 5 quilômetros. E a vila onde ficava Marta e Maria ficava mais ou menos 2 quilômetros mais perto de Jerusalém. Certo? Essas são distâncias aproximadas. E Jesus então demorou, ele simplesmente não foi. E às vezes nós oramos a Deus e pedimos, Senhor, estou em dificuldade, apresentamos a Deus nossas necessidades, as nossas dificuldades, e às vezes ficamos apavorados porque parece naquele momento não haver nenhum sinal da atenção da parte de Deus, mas Deus está presente em todas as situações, mesmo que a nossa sensação seja de que o Senhor esteja naquele presente momento, naquela situação ao longe, mas o Senhor está mais perto do que você imagina. Então preste bem atenção. No versículo 2 aqui, João fez questão de notar, de registrar, né, para que todos entendam que Maria era irmã de Lázaro, aquela que havia enxugado os pés de Jesus, que havia ungido os pés de Jesus, enxugado com seus próprios cabelos. Então a lição número 1 é essa aqui. Só que Jesus, ele fala aos discípulos, a partir do versículo 5, ele faz a declaração, depois de fazer a declaração no versículo 4, que Jesus que a doença de Lázaro, a morte de Lázaro, que a doença de Lázaro não é para a morte, mas é para a glória de Deus, ele começa a conversar com os discípulos, e ele declara aos discípulos então que Lázaro havia dormido, Lázaro estava morto. E os discípulos também não entenderam. Aqui nós temos 2 situações. Do versículo 1 a 4, Jesus fala que apresenta, né, como nós apresentamos na primeira lição aqui, Jesus fala sobre as dificuldades, as adversidades que nos acometem, são para a glória de Deus. Sempre Deus manifestará de alguma forma e o nome dele será glorificado em qualquer coisa que acontecer na minha vida e na sua vida. Na segunda aqui vem outra segunda lição, é o seguinte, que não basta apenas estarmos orando, jejuando, consagrando a vida, orando a Deus. Os discípulos estavam ali humanamente, fisicamente com Jesus o tempo todo, não é? Eles estavam ali o tempo todo e quando Jesus traz a mensagem eles não entenderam, não compreenderam. Jesus falou, Lázaro dorme. No momento que Lázaro morreu, talvez passaram 2 ou 3 dias depois que ele havia declarado que a doença dele não era para a morte, aí Jesus declara, olha, Lázaro dorme. Ninguém entendeu nada. Os discípulos já haviam presenciado um monte de eventos, um monte de situações que Jesus havia operado milagres, e tem gente que está na igreja assim, vê a operação de Deus, vê os milagres de Deus, mas não atenta, não entende espiritualmente, olha apenas para o fato, para o que fisicamente vê, enxerga, mas não consegue ver e entender a essência, o objetivo de Deus naquilo que está acontecendo. Deus falou, não, eu estou falando que Lázaro morreu mesmo. E nós vamos despertá-lo do sono. Eles continuaram não entendendo o que Jesus estava falando. Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. O exercício da nossa fé, através da oração, através da leitura da Bíblia,
o exercício da nossa fé através da nossa comunhão particular, pessoal com Deus é essencial. Nós precisamos aprender a viver Deus na realidade. Eu já disse algumas vezes aqui, tenho dito algumas vezes aqui, que Deus é um ser pessoal e muitas vezes nós tratamos Deus como uma imagem, como um ser místico, como alguém que faz parte de um conto, de uma ficção, de uma historinha, né, contada, né? Não é bem assim. Como ser pessoal, a nossa relação com Deus, ela precisa ser pessoal também. Nós precisamos aprender a experimentar Deus na realidade, na essência, na realidade. Tem que ser algo real, algo que envolva, que mexa com os nossos sentimentos. Não estou dizendo só no sentido de emoção, algo que mude a nossa consciência, não no mesmo padrão, mas no mesmo perfil do nosso relacionamento com as pessoas, né? Como marido e esposa, como amigos, como parentes mais próximos. Às vezes nós tratamos Deus como um ser místico. Ele está lá nos céus, assentado no trono, aquele velhinho, com a barba bem comprida, bem branca. Não é assim. Não é assim a nossa relação com Deus. Tem que ser algo que nós sentimos, que nós participamos, que nós nos envolvemos, que nós nos imiscuímos nela, que nós interagimos, por assim dizer. A nossa relação com Deus tem que ser algo propriamente pessoal. Nós temos que tratar Deus como Deus santo, perfeito, eterno, maravilhoso, glorioso, bondoso, misericordioso, aquele Deus que manifesta todos os atributos comunicáveis dele a nós, que somos filhos, que somos servos, que somos santificados, que somos santos, somos separados por ele, mas ao mesmo tempo tem que ser com o coração. É isso que Jesus fala, que os apóstolos falam, que os salmistas falaram, né? Que nós temos que servir a Deus com o nosso coração. Que o coração, imagem, vontade, emoção, com o nosso entendimento. O apóstolo chegou a falar que nós devemos servir a Deus com os nossos lábios, com os nossos atos, mas devemos servir a Deus também com o nosso coração. E é aqui que entra o coração, né? Os discípulos estavam com Deus, eram testemunhas oculares, mas não eram testemunhas espirituais do que Deus estava fazendo. Meu irmão, se você está na igreja e se você não sente a presença de Deus, se você não mantém um diálogo com Ele, você está perdendo o seu tempo. Tem gente perdendo tempo na igreja. Tem gente que está na igreja 30, 40, como eu, 60 anos na igreja e nunca teve experiência pessoal particular com Deus. A vida dele não muda, ele se entrega ao pecado com muita facilidade, ele se envolve com as coisas do mundo, ele presta mais atenção no que o sistema propaga, no que o sistema diz, do que a própria vontade de Deus dissemina, do que a própria vontade de Deus irradia. Tem gente que está na igreja há um tempão, um montão de tempo, ele não consegue ver a glória de Deus, ele não consegue sentir a glória de Deus. Os discípulos estavam, quando Jesus falou, ele dorme, e falou, tá assim, então tudo bem, então ele tá bom, ele tá bem. Uma pessoa que está doente e tem um sono, ou cai no sono, é porque agora a doença passou, a febre passou, os sintomas desapareceram, ele está curado, então amém. Não, Jesus falou, não, ele está morto. Estou falando que ele está morto. É preciso entender o que a Bíblia nos diz, é preciso entender o que a palavra está nos dizendo, o que eu chamo sempre de contexto. Precisamos receber o que o contexto, o Espírito Santo comunica conosco, o contexto da palavra, e isso é muito importante. E Jesus falou, ele está dormindo, mas eu vou despertar, não tem problema não. Olha bem, depois de Jesus declarar que Lázaro estava morto, no versículo 16, o Tomé, o famoso Tomé, o incrédulo Tomé, disse, vamos também para morrermos com ele. Olha, ele estava entendendo outra coisa. Ele não entendeu que Jesus estava falando da ressurreição física de Lázaro. Ele não entendeu isso, ele não... e quando a gente não entende a palavra, a gente não tem condições de crer. Ah, pastor, estou na igreja há muito tempo, mas você entende o que a Bíblia está falando? Você lembra do eunuco lá que encontrou com Filipe lá na estrada de Gaza? Qual foi a pergunta de Filipe para ele? Você entende o que você está lendo? Desculpa aí. Por que Filipe perguntou para ele? Porque se você não entende o que você lê, como é que você vai crer? Nós só podemos crer naquilo que nós entendemos, naquilo que nós temos consciência. E Jesus, então, do versículo 17 até o versículo
27, ele se colocou como a ressurreição. Já que os discípulos estavam entendendo, Tomé declarou que não entendia mesmo. Ele falou: olha, eu sou a ressurreição, a vida. Quem crê em mim vai ter que viver. Ainda que esteja morto, vai ter que viver, como ele declarou no versículo 25 aqui, como ele disse no versículo 26. Né? E vocês podem crer nisso, que haverá a ressurreição, né, do corpo, porque a ressurreição, eles passaram a entender a ressurreição apenas como, tá desconfortante, que meus irmãos estão entendendo a mensagem. Eles estavam entendendo a ressurreição apenas como um fato espiritual, quando depois da declaração, então Jesus falou: não, quando eu falo de ressurreição, falo tanto a ressurreição física, a ressurreição humana, a ressurreição no corpo, como eu trato a ressurreição também, que acontece no Calvário, quando o morto é chamado, é trazido à vida por meio da justificação, da regeneração, por meio da salvação da alma. E aí os discípulos passaram a entender, né? Passaram a entender na íntegra o que é a salvação. E eu pergunto para você nesta manhã: você entende o que é a salvação? Como que a salvação funciona? Você crê na salvação? Você crê que já está, que você já está salvo, que você já ressuscitou, que você foi tirado da morte e trazido para a vida? Você crê e está esperando na última ressurreição, que é a ressurreição do corpo? Para nós, a última ressurreição do corpo, quando nós receberemos um corpo incorruptível, quando a nossa natureza decaída será arrancada de uma vez, será aniquilada, banida de uma vez por todas, e nós voltaremos, né? Nós voltaremos como Adão no Éden, a perfeição? Não. A perfeição de Adão no Éden foi em caráter. Ele foi criado santo, por isso ele foi santo. Agora nós nascemos santos em Cristo, ou estamos no processo da transformação através da santificação, mas em Cristo nós somos santos agora, e essa santificação é eterna, como o fato de nós tornarmos santos em Cristo, ele também é eterno. Ninguém mais muda isso. Você é santo? Eu não sou santo, não. Alguém fala assim, eu não sou santo, não. É santo, sim. O que é santo? Santo no sentido de nazir, do verbo nazir. Santo no sentido de consagrado. Você está consagrado a Deus, você está separado para Deus. Por isso que nós não podemos pecar. A nossa exclusividade, ou seja, tudo que não vem de Deus está excluído. Tudo que é mundano, tudo que é do sistema pecaminoso está excluído. Nós somos apenas do Senhor Jesus. Fomos comprados, fomos adquiridos, somos a nação eleita, somos a senhora eleita, e por isso a nossa exclusividade. Nós somos propriedade peculiares do Senhor Jesus. E os discípulos então entenderam, quando Jesus se apresentou: eu sou a ressurreição. Ele é a ressurreição tanto da nossa alma, que estava morta em delitos e pecados, quanto do nosso corpo, que recebeu a paga da morte, né? O salário da morte, a recompensa da morte da alma, veio para o corpo, a morte física, e Jesus nos ressuscitará, ou ressuscitará aqueles que morreram, porque nós podemos também ser da última geração e podemos não provar a morte física, mas se provarmos a morte física, existe o decreto de Deus: aquele que está morto, ainda que esteja morto, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, vai ter que viver, ou viverá, tá certo? Então Jesus vai encontrar com Marta e Maria, e quando elas encontraram com Jesus, caíram em lágrimas. Senhor, se o Senhor estivesse aqui, olha bem, nós já apresentamos a primeira lição, que é, Jesus estava fora recebendo notícia e não correu para atender o pedido das irmãs Marta e Maria. Depois apresentamos a segunda lição, que não é suficiente estar perto, é preciso estar envolvido. Tem gente que está perto da salvação, mas não recebeu a salvação. Tem gente que está pertinho de Jesus o tempo todo, igual Jesus tinha uma multidão que envolvia, mas muitos não foram salvos. Muitos daqueles que acompanhavam Jesus, que andavam com Jesus, não foram salvos. Aí vem a terceira lição. Às vezes nós suplicamos, pedimos a Deus uma bênção, pedimos a Deus a solução de um problema, mas nós não cremos, nem a nossa oração sobe direito, porque nós não cremos nem naquilo que nós pedimos. Marta e Maria haviam entregado a Jesus a situação de enfermidade de Lázaro, mas elas estavam crendo. Quando Jesus chegou, falou: olha, pode ficar tranquilo que
Lázaro vai ressuscitar. Ah, Senhor, nós cremos que no dia da ressurreição, olha bem, era um fato apenas, era apenas uma informação que elas tinham. Às vezes nós vivemos na igreja de informações. Participo da escola, participo do estudo bíblico, que é o culto doutrinário, participamos de eventos, de seminários, e aquilo são informações que nós acumulamos. É importante isso, mas o mais importante é quando essas informações vêm para a alma, vêm para o coração, e elas passam a fazer parte da nossa vida. E é isso que é importante, é isso que nós devemos levar em consideração, sempre devemos levar em consideração o tempo todo. Eu falou, não estou falando isso não, Maria, estou falando que se vocês creem de verdade, se você crê em mim de verdade, você vai ver a glória de Deus. Preste bem atenção. O nosso tema hoje, os milagres são para a glória de Deus. Meu irmão, às vezes a nossa incredulidade impede os milagres acontecerem, e em impedir, o nome do Senhor não é glorificado na nossa vida. Talvez você está passando por uma situação terrível agora. Talvez você tenha chorado durante toda a noite. Talvez o que está acontecendo na sua casa é realmente, humanamente, apavorante, é desesperador. Mas você já se deu conta do que está acontecendo com você nesse momento? Pode ser para a glória de Deus? Ah, pastor, eu vou para os Estados Unidos, eu vou lá para o México, eu vou entrar na mentira, no engodo, no enrolo. Tem muita gente entrando por isso, meu irmão, não faça isso. Procure saber se o que está acontecendo na sua vida é para a honra e glória do nome do Senhor. Se for, você não pode sair daqui, você não pode sair do Brasil, não adianta você trocar de país, não adianta você trocar nem de emprego, nem de casa, não adianta você mudar dessa rua, vou sair desse bairro, vou para o bairro seguinte. Não é isso que Deus quer. Ele quer que você creia. Foi o que ele falou com Maria. Maria, se você crer, você vai ver a glória de Deus. E os homens glorificar, porque nós vamos ver aqui lá na frente que o nome do Senhor foi glorificado até no meio dos incrédulos. Então Maria saiu, encontrou com Jesus, aquele negócio que nós já sabemos. Então Jesus toma a atitude que nós já conhecemos, né? Jesus falou, olha, eu faço um milagre. Chegou o momento do milagre, mas a pedra você tem que tirar. O que é a pedra? O que representa essa pedra? Tudo que nos impede, tudo o que nos leva à incredulidade, não é? Ah, tirar a pedra é porque eu tenho que tomar atitude. Sim, mas o tirar a pedra nesta manhã para nós representa, simboliza abandonar, deixar, lançar fora tudo o que pode promover incredulidade, ou tudo que possa promover incredulidade no nosso coração. Porque os milagres, nós temos acesso aos milagres de Deus nas nossas vidas através do crer, através da fé, do exercício da fé. Meu irmão, tudo o que vamos citar alguns exemplos bem rápido aqui antes de nós encerrarmos. O que pode ser empecilho para a nossa credibilidade? Você fica ouvindo demais o que o outro fala. Tem pessoas que a gente deve até evitar o nosso convívio com ele. Tem pessoas que reclamam tanto, que murmuram tanto e colocam tanto empecilho nas coisas, que são tão pessimistas, por assim dizer, que se você ficar ouvindo, isso é um empecilho na sua fé. O homem é produto do meio. Às vezes você fica ouvindo mais um irmão, uma pessoa que reclama muito, porque isso não vai dar certo, porque eu já tentei isso, porque isso não dá certo, né? A gente tem uns projetos aí, nós temos projetos também na igreja, porque isso vai dar difícil, não vai dar, porque grupo familiar de crescimento funciona, porque ministério evangélico funcionar, porque ministério da igreja, já tentamos de tudo e a igreja não cresce, meu irmão. Não fica ouvindo essa gente, não. Isso é pedra que é posto na porta do nosso coração para impedir o nosso relacionamento com Deus e o fluir da nossa fé, o exercício da nossa fé, o exercício da nossa credulidade. Qual era o problema de Maria naquele momento? Ah, Senhor, eu creio que as informações não estavam fazendo efeito, causando efeito, porque a barreira da incredulidade, talvez pela doutrina do judaísmo, ou seja lá que outro tipo de doutrina estava no coração dela, ela não entendeu que Jesus era a vida. Olha, que Jesus tinha o hábito de fazer refeições na casa dela. Ela havia ungido Jesus
né? Com óleo, com um unguento caríssimo, e havia enxugado com os cabelos dela. Olha bem, o ato foi muito importante o que Maria fez. Mas o ato dela, que parece de amor e que era realmente amor, não amadureceu ao ponto de atingir, de aumentar, de acrescer nela a fé, ao ponto de levá-la ao juízo, ao exercício da fé. Então, a nossa quarta lição é essa aqui nesta manhã. Meu irmão, não viva de fantasias religiosas. Viva Jesus. Viva um relacionamento com Ele. Na oração, na leitura da Bíblia, no cultuar no templo, cultuar na sua casa, no momento da boa palavra, abra o seu coração, derrame a sua alma na presença do Senhor e viva uma relação viva e perfeita com Ele. Uma relação que surta efeito, né? Que promova o efeito. Uma relação que te leve, que nos leve a um momento, a possuir, né? A tomar posse dos milagres que Deus tem na nossa vida, porque Deus precisa de ser glorificado através dos seus atos na minha vida e na sua vida. E quando eles mandam tirar a pedra, assim que tiraram a pedra, Jesus então operou o milagre. Que o milagre na sua vida, na minha vida nesta manhã, esteja acontecendo agora. Deus pode mudar a realidade da minha vida e da sua vida agora. Deus quer operar coisas grandes na sua vida. E você vai ver no texto aqui que depois que Lázaro ressuscitou, que tiraram as faixas e tudo, o povo, o grupo que estava com ele, e mais o grupo que estava em casa depois, ao ver Lázaro vivo, ressuscitado, falando nas atividades normais, glorificaram a Deus, entenderam que o Deus de Israel estava presente, e muitos creram. Você termina aqui no versículo 44 dizendo que muitos creram. E Jesus confirmou no versículo 40 para você: eu não falei com vocês, se você crê, você vê a glória de Deus. Olha o versículo 40 aqui. Eu já falei para vocês crerem, verão a glória de Deus. E você vê no versículo 44, né? E o pessoal clamou grande voz, Jesus clamou grande voz, Lázaro saiu. Se você continuar vendo o texto aqui, depois do versículo 45, você vai ver que a notícia correu por todos os lados em Jerusalém e o nome do Senhor foi glorificado. Deixa Deus agir na sua vida. Deixa Deus operar na sua vida. Deixa a glória de Deus manifestar no seu coração. Tenha uma relação pessoal com Ele. Deixa a glória, a graça de Deus manifestar. Meu irmão, mude de vida. Precisamos de mudança de vida. Precisamos de experiências com Deus o tempo todo, de forma a mudar a nossa vida na totalidade. Chega de mesmice, chega dessa dureza, dessa incredulidade. Deixa a palavra de Deus reinar no seu coração. Deixa as coisas de Deus agir na sua vida de forma que aconteçam não só os milagres, mas que toda a vontade de Deus permaneça na sua vida, no seu coração. A glória dos homens do pecado, tem muita gente lá fora que ainda tem condições de enxergar a glória, a luz de Deus, a glória de luz de Deus através da sua vida. Então, quando o Senhor falou que vós sois a luz do mundo, né, a nossa mensagem do domingo passado, é que a glória de Deus tem que irradiar de tal forma que os homens vejam. Os homens, a humanidade precisa ver Cristo em nós. E através dos milagres da nossa vida, no Senhor, o nome do Senhor precisa ser exaltado, precisa ser glorificado. Receba a unção de Deus nessa manhã por meio desta palavra. Receba a graça de Deus. Busque a Deus, confesse a Deus seus pecados, busque uma mudança de vida, uma mudança radical de vida. Seja uma pessoa atuante, tenha uma fé operante, exercite a sua fé, de forma que essa fé mude a sua vida o tempo todo. Pare de lamentar, pare de chorar, pare de reclamar, pare de olhar com negativismo para a sua vida, pare de considerar ruim as coisas que estão acontecendo, porque o que está acontecendo na sua vida, as dificuldades que te acometem, elas são para a glória de Deus, e isto nós não temos dúvida disso. Nós não temos dúvida disso, que tudo é para a glória de Deus, tudo é para a honra e glória de Deus. O nome bendito e eterno Senhor precisa ser glorificado através da minha vida e da sua vida. Deixa Deus operar,
Deixa Deus magnificar o nome dele. Paulo fala em Efésios capítulo 1 que nós somos salvos para o louvor da glória de Deus. Tudo na minha vida e na sua vida tem que ser para a glória de Deus. O nome do Senhor está sendo glorificado na sua vida? O nome do Senhor está sendo exaltado? O seu vizinho tem visto a unção do Espírito Santo na sua vida? Tem visto o milagre acontecer na sua casa? Ou tem ouvido, né, presenciado brigas, confusões, xingos, palavrões, né? No seu local de trabalho a mesma coisa, né? No lugar onde você anda, na sua vida social, Cristo tem se manifestado na sua vida, o Espírito Santo tem irradiado, né? Tem te dado glória, tem glorificado o nome de Cristo na sua vida, e essa glória tem irradiado entre os homens? Não, meu irmão, faça um concerto com Deus nesta manhã. Eu quero orar para encerrar, e nessa oração eu quero pedir ao Senhor que faça uma mudança radical na minha vida e na sua vida. Que tudo em nós seja para a glória de Deus, que tudo em nós seja para a honra e glória do nome bendito e eterno do Senhor. Que o nome de Deus, que a glória de Deus possa manifestar de tal forma que o Evangelho gracioso e poderoso do Senhor, seja a nossa razão de viver. Que o Evangelho possa propiciar, porque tem uma coisa, Lázaro ressuscitou, né, fisicamente. Obviamente ele já havia ressuscitado também, nesse mesmo processo, Jesus ressuscitou espiritualmente, ele viu a glória de Deus nos dois âmbitos, nos dois mundos. E agora ele podia falar com maior propriedade do que Deus havia feito na vida dele. Quando Deus operar um milagre na sua vida, e quanto maior é o milagre que Deus opera na nossa vida, nas nossas vidas, maiores são os testemunhos, maiores e melhores são os testemunhos que nós podemos dar acerca da glória de Deus. Que Deus em Cristo nessa manhã nos abençoe. Amém. Oremos. Senhor, obrigado porque o Senhor falou conosco, mesmo com dificuldades, né, a minha dificuldade de transmitir, de falar, por causa deste momento alérgico, né, dessa crise alérgica, o Senhor propicia para nós milagres. E o milagre pode acontecer agora até na minha vida, meu Pai, para a glória do Teu nome, eu ser curado dessa renite de uma vez por todas, ou dessa crise. Ou o Senhor pode estar operando um milagre neste momento na vida de outros irmãos que começaram uma boa palavra, participaram desta live, Senhor, sentindo tristes, angustiados, desesperados por alguma situação, seja financeira, familiar, pessoal, né? Ou mesmo espiritual, que o Senhor possa neste momento estar operando, que tudo em nós seja para a glória do Teu nome bendito e eterno. Nós cremos, meu Pai, na manifestação do Teu Espírito Santo. Cremos na ação da Tua graça e da Tua glória em nós. Senhor, abençoe-nos nesta manhã. Manifesta, Senhor, com unção e graça, com glória, com a manifestação do Teu Espírito Santo, que haja renovação, que haja confissão de Cristo como Salvador nesta manhã. Senhor, que possamos, meu Pai, neste momento, anunciar que o Senhor é o nosso Deus, não é apenas o nosso ressuscitador, mas é o nosso Salvador na íntegra, é o que opera milagres. E nós queremos, meu Pai, que os milagres que acontecem na nossa vida são para a honra e glória do Teu santo nome. Nós abençoamos a cada irmão, a cada irmã. Nós pedimos que, Senhor, milagres estejam verdadeiramente acontecendo no meio do Teu povo nesta hora, em nome de Jesus. Amém. Amém? Um abração para os irmãos aí, os que estão longe principalmente, e até quinta-feira, se Deus quiser. Um abraço para os irmãos da Rádio EV Gospel, que o Espírito Santo de Deus continue nos abençoar. Entre lá no canal YouTube, inscreva-se, deixa o seu like, né? Ajude-nos a anunciar a palavra, pregar o Evangelho. Deixa o seu like, né? Bata o sininho, deixa o seu like, e no Facebook compartilhe o que Deus tem falado aos nossos corações por meio da boa palavra e das nossas lives também de domingo. Obrigado pela sua participação nessa manhã, em nome de